pessoal, boa tarde. Esse aqui é mais um webinar do GFAM. É um prazer estar com todo mundo aqui. Lembrando que as inscrições do encontro do GFAM já estão abertas e que tem um preço especial até dia 31 de agosto. Então, não deixem de fazer suas inscrições. A partir de 1º de setembro, o preço fica um pouquinho maior. Então, é bom fazer logo. E a nossa festa, esse ano, vai ser no primeiro dia do encontro. Então, vai ser uma festa de abertura, mas não tão menos Importante e animada, né? importante e boa como a do ano passado. É, então, eu queria agradecer hoje a Fabiana Rocha, que ela veio apresentar um webinar aqui especial, Diferenças de Gênero no Desempenho sobre diferentes esquemas de avaliação e o Leak Pipeline e Economia. Então, vou apresentar a Fabiana, apesar que ela nem precisaria de apresentação, né? Ai, meu Deus, que exagero. Então, a Fabiana Rocha é professora titular de Economia da Universidade de São Paulo e pesquisadora dos grupos Laboratório de Economia do Setor Público, Lab, Pub e Economistas, da USP. Atua ainda como membro do Comitê Assessor da Área de Economia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. É membro do Conselho de Assessoramento Técnico, CAT, do IFE, né, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Então, queria agradecer novamente a Fabiana. Muito obrigada pela sua presença por aqui. Sempre bom. Obrigada, Lorena, obrigada, Ana Luísa, e obrigada a todos do GFAM pelo convite. O prazer é todo meu. Agora eu vou compartilhar a tela com a apresentação, que, como vocês vão ver, a apresentação não vai ser muito longa, eu não sei se o título dá muita ideia do que se trata o paper, mas conforme a gente for caminhando na discussão, vocês vão ver que é um tema que vocês todas e todos conhecem muito bem, e eu acho que os resultados também são conhecidos por todos nós. A única coisa que o artigo vai fazer vai ser tentar organizar, né, esses resultados e trazer alguma dimensão mais quantitativa, que isso realmente a gente não tem, embora qualitativa a gente tenha, eu acho que vai dar bastante discussão, tá? É um trabalho que a gente fez pelo grupo das economistas, então tem vários autores, acho que quando a gente faz um trabalho coletivo é importante dizer os nomes, então vou dizer os nomes, então além de mim tem a Paula Pereda, a Dolores, a Bruna Borges, o Gabriel Monteiro, a Luísa Carpavícios, a Liz Matsunaga e a Clara Brink. E a Bruna, né, Borges, que eu acho que eu não falei. Então vamos lá. Então, o que a gente já sabe, né, sobre mulheres na carreira acadêmica? A gente pode dizer que tem um fato conhecido, que mulheres são representadas na carreira acadêmica em economia, e, em particular, nos estágios mais altos da carreira, o que dá origem ao fato conhecido 2, que é o que o gap aumenta ao longo dos estágios da carreira, que recebeu esse nome na literatura de Leak Pipeline. Então, é uma carreira, é uma trajetória que ela tem vazamentos ao longo dela, né? Então, nós começamos sendo poucas, mas nos tornamos menos ainda à medida que nós vamos progredindo na carreira acadêmica. Então, o objetivo do artigo o principal objetivo é entender essas barreiras nos estágios iniciais da carreira. É como se a gente quisesse entender um early leak pipeline, tá? E, para isso, a gente vai comparar o desempenho das alunas e alunos na graduação e no exame da ANPEC. Tá? Por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente observa na literatura uma grande quantidade de trabalhos examinando diferenças de gênero ligadas a diferentes esquemas de avaliação para alunos, para crianças e para jovens, mas pouquíssimos trabalhos olhando como que diferentes esquemas de avaliação afetam diferentemente alunos e alunas no ensino superior e, principalmente, analisando como isso tudo muda ao longo da carreira. Tá? Se fosse
assim, pelo menos do nosso conhecimento, do que a gente buscou na literatura, o único trabalho que aponta viés de avaliação como uma possível causa do leak pipeline é esse trabalho do Jansson e Tyerforth, que é bem interessante porque ele vai olhar para universidades e fazendo uma coisa semelhante ao que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não vai fazer tão bem, porque a gente não tem dados tão bons quanto os deles. Tá? Qual que é a ideia deles, né? Na Universidade de Estocolmo, em 2009, as avaliações nas universidades passaram a ser anônimas. Como as avaliações passaram a ser anônimas, eles aproveitaram as avaliações do curso introdutório de macro para tentar tirar alguma evidência de como o viés de avaliação afetaria os alunos e as alunas. Por que o curso de introdução a macro se prestou a isso? Porque o curso de introdução a macro tinha dois tipos de avaliações. Uma avaliação que era aberta, eram de questões dissertativas, onde poderia, de fato, aparecer um viés, né, do avaliador, e outra parte das provas era de múltipla escolha. Então, aí, nesse caso, não poderia haver viés na avaliação. Então, eles têm um período onde você não tem avaliação anônima, um período onde você tem a avaliação anônima, para uma disciplina onde você tem parte da avaliação sujeita a viés de avaliação e outra parte da avaliação onde você não tem possibilidade de viés de avaliação. E o resultado que eles chegam é que depois que as provas passaram a ser anônimas, as notas das mulheres, das alunas aumentaram, elas são maiores depois que a avaliação ficou anônima, e também a probabilidade das meninas desistirem de cursar economia diminuiu depois que as provas se tornaram anônimas. Tá? Então, eles conseguem ver como é que a avaliação afeta o desempenho das meninas e o desejo delas continuarem estudando economia e ainda consegue, ao mesmo tempo, determinar qual é a causa que estava impedindo que elas tirassem notas tão boas e que também progredissem, que é o fato da prova não ser anônima anteriormente, né? Então, o fato de virar anônima é uma coisa que ajudou, então, o desempenho das alunas. Por que essa questão é importante, né? Isso aqui, aí já vamos entrar no mundo onde todos nós aqui hoje na sala conhecemos. Por que é importante? Porque se a gente pegar os dados da ANPEC e observar a percentagem de mulheres que fica entre as top 50, top 100 e as top 200 nos rankings da ANPEC, né? A gente observa que entre as 200, entre os alunos que ficaram nas top 200 posições, 20% são mulheres, e essa percentagem vai caindo conforme a gente vai caminhando no ranking em direção às posições melhores, né? Então, entre os top 100, 17% são mulheres, e entre os top 50, somente 15% são mulheres. Se não me falha a memória também, se a gente for lembrar, eu acho que só uma vez, no período que a gente está avaliando, que era de 2004 a 2019, a gente teve uma mulher como primeira colocada no exame da ANPEC. Tá? Se não foi uma, foram duas, mas eu acho que foi uma. Então, por isso que o espelho desse slide é o que vem no slide seguinte, né? Se a gente mulheres ficam majoritariamente em colocações mais baixas, isso vai fazer, obviamente, com que elas não consigam se qualificar para serem aceitas nos melhores programas de pós-graduação. Isso também é refletido nos dados, onde a gente vê que nos programas nota 3 na CAPES, 40% dos alunos de mestrado são mulheres, e nos programas 6 ou 7, somente 27% dos alunos são mulheres. Tá? Se a gente acredita que faz diferença, né, a gente fazer um mestrado num programa que é nota 3, ou fazer mestrado num programa que é nota 6 ou 7, o que esses dois slides estão dizendo é que
o exame da ANPEC importa muito o que vai ser a carreira futura das mulheres na academia, né? Porque elas já estão começando de saída com uma desvantagem, uma vez que elas estão sendo levadas a fazerem mestrados em programas com notas inferiores, tá? Se vocês quiserem parar ou perguntar, esqueci de falar isso no começo, mas é até desnecessário dizer, obviamente. A gente está em casa e vocês parem o momento que quiserem e perguntem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma amostra que é composta por alunos que foram admitidos para a USP, no campus só da cidade universitária, através do vestibular, o que vai fazer com que a gente tenha 1.431 alunos, e desses alunos, completar a graduação e realizar o exame da ANPEC, 296 alunos. Então, a gente vai ter um painel onde a gente vai ter os mesmos alunos observados durante a graduação e no exame da ANPEC, tá? Isso vai trazer uma vantagem, porque a gente vai conseguir acompanhar exatamente os mesmos indivíduos, o que vai fazer com que a gente consiga tentar estabelecer um efeito mais limpo de ser homem ou mulher e o tipo de avaliação sobre o resultado, né, desses alunos, mas a gente também vai ter um resultado que não é generalizado. A gente sabe que a Universidade de São Paulo é a maior universidade do Brasil e uma das mais prestigiosas na América Latina, tem um processo seletivo extremamente difícil, então, obviamente, o aluno da USP não é igual ao aluno de outros mestrados, particularmente em outras regiões do Brasil. Então, a gente tem esse problema, né, que o resultado é específico para essa nossa amostra aqui, tá? É importante a gente lembrar que durante o período que a gente analisa, o principal meio de entrada na USP era pelo vestibular da FUVEST. Também vale lembrar, que eu também não sei, né? Também é importante a gente talvez trazer isso aqui, porque aqui a gente vai ter professores de diferentes departamentos, e obviamente com currículos diferentes, mas o currículo na USP, ele é muito engessado, tá? Ele é muito rígido. A gente tem muito crédito na graduação em disciplinas obrigatórias, tá? Então, o aluno tem pouca mobilidade entre as optativas para cumprir a sua graduação, tá? Por outro lado, entre essas disciplinas obrigatórias, o sistema de avaliação, embora seja professor específico, né? O professor, obviamente, tem liberdade para estabelecer qual é o sistema de avaliação, como a gente também tem muitos alunos nas disciplinas obrigatórias, todos os professores fazem avaliações utilizando 2 ou 3 provas sem consultas feitas em sala de aula. Então, aqui tem só um slide, já que adianta um pouco os resultados, alguns resultados, né? Mas que mostra bem esse problema sobre o qual eu estou comentando, né? Então, na primeira coluna, a gente tem todos os alunos de economia, na segunda coluna, todos os alunos de economia, exceto os alunos da USP, e na última coluna, os alunos da USP que fizeram parte da nossa amostra, tá? Então, o que a gente observa aqui é que existe uma diferença nas notas da ANPEC entre todos os alunos de economia, com os homens tirando notas maiores, e a diferença de notas entre homens e mulheres estatisticamente significante. Só que quando a gente olha para os alunos da USP, os alunos da USP tiram notas maiores em todas as provas que fazem parte do exame da ANPEC, do que os alunos, exceto o USP. Inclusive, as alunas da USP tiram notas maiores, inclusive que os seus colegas homens que fazem graduação em outros lugares. Então, isso tudo só para dizer que, de fato, os alunos da USP são bem diferentes, e por serem bem diferentes, torna
muito difícil a gente generalizar os resultados que eu vou apresentar aqui, mas isso do ponto de vista do rigor do economista, mas a partir de um senso comum, eu imagino que os resultados devem ser bem parecidos. Tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente verificar o que interessa realmente, se existem diferenças de desempenho na graduação e no exame da ANPEC para homens e para mulheres, a gente quer verificar se existe algum indício de diferenças pré-existentes antes de entrar na USP, ou seja, se tem uma seleção, uma autosseleção, né, para a USP, né, já na graduação. Né? Obviamente, também são muitas estatísticas descritivas, são também algumas regressões, mas são regressões que não permitem a gente interpretar os resultados como causais. Tá? Então, são correlações, mas que tentam trazer aí algum controle, pelo menos mínimo, para a gente discutir os resultados. Tá? Então, quando a gente observa, não tem diferença no ranking da FUVEST, que é o vestibular, entre homens e mulheres, tanto para a amostra completa de alunos da USP, quanto para a amostra selecionada, que é aquela para a qual a gente vai fazer a avaliação final. Tá? O que a gente observa é que, de fato, sim, tem uma diferença nas notas nos cursos obrigatórios entre homens e mulheres, onde os homens, para a amostra completa, têm uma nota maior, né? Mas na amostra selecionada, a diferença é muito pequena e é só marginalmente, estatisticamente significante. Então, aí, como eu acabei de falar, nada não tem controle nenhum, então a gente vai tentar controlar pelo que a gente pelas variáveis que a gente conseguir. Tá? A gente vai usar os dados do sistema da USP, que é o chamado sistema Júpiter, mas o sistema Júpiter não tem tanta informação sobre os alunos que permite a gente controlar. Então, a regressão que a gente vai rodar é a regressão de um Y, onde o Y pode ser duas coisas, pode ser a nota final do aluno ou aluna, ou a taxa de aprovação do aluno ou aluna. Tá? A variável de interesse, obviamente, é a variável dummy, que assume o valor igual a 1 se for mulher. A gente vai controlar ainda por um efeito fixo de classe e ano, lembrando também que na USP a gente tem curso diurno e noturno, né? Vai controlar ainda por um efeito fixo de ano de entrada, para controlar pela coorte do indivíduo, e aí um pequeno vetor de variáveis explicativas, onde a gente consegue colocar pouca coisa, porque no Júpiter a gente não tem muita informação, exceto a idade do aluno, a colocação que ele ficou na FUVEST, e uma informação se ele é de São Paulo ou não. Então, a gente coloca uma dama igual a 1, se o aluno é aqui da capital. Tá? Ok? Então, aí estão os resultados dessa regressão. O que chama atenção é que, em termos de taxa de aprovação, faz diferença se a mulher, a taxa de aprovação das mulheres. Rapidinho, calma aí, que eu tive que entrar no outro negócio. O que você falou? Desculpa. É comigo ou é com outro alguém? O mercado? Não, eu acho que é com outro alguém. Então, a taxa de aprovação em micro e estatística é maior para as mulheres, embora não haja diferença de aprovação em macro e matemática, mas no que diz respeito às notas nas disciplinas, não tem diferença estatística entre as notas de alunos e alunas, exceto em estatística, onde as meninas vão um pouco melhor do que os meninos. Eu esqueci de falar também, acho que também é desnecessário, que vocês estão observando que os cursos obrigatórios que a gente está avaliando são exatamente os cursos obrigatórios cujo conteúdo faz parte da prova da ANPEC. Então, a gente está olhando só para macro, micro, matemática e estatística. Tá?
uma coisa que atormentou muita gente quando a gente passou para a segunda parte foi a questão da seleção na ANPEC, tá? Um problema de se certificar que a gente não estava olhando para uma amostra viesada. Duas coisas levantaram, né, essa preocupação da gente em diferentes dimensões. A primeira é que se homens se importam menos com notas do que mulheres, o que também na evidência anedótica parece ser o fato, notas não fornecem o mesmo sinal de habilidade para homens e mulheres. Tá? A gente pode supor que isso é de fato, essa evidência anedótica, ela é verdadeira e, de fato, mulheres têm notas maiores na graduação porque se importam mais, né? Esse é um resultado que elas gostam de ter, elas gostam de se desempenhar bem. Se isso for verdade, ter homens e mulheres com notas semelhantes fazendo o exame da ANPEC pode, na verdade, significar que a gente está comparando homens no topo e mulheres intermediárias na distribuição de notas na graduação, tá? Quando a gente olha para os alunos que estão prestando ANPEC. Ou seja, a gente está olhando para coisas que são indivíduos que são diferentes, né? A gente está comparando indivíduos que são diferentes. Então, a gente fez um Fabiana, esforço grande. Fala. posso perguntar que eu não Claro. sei se eu me perdi. Peraí, você está falando o seguinte, que as mulheres vão, em algumas matérias, vão melhor que os homens, né? Quando você compara os alunos. Aí, quando chega na ANPEC, o que pode estar acontecendo é que você tem homens que vão melhor, né? Que estão os 10% melhores, 20% melhores, e talvez as mulheres que estão aplicando da USP não estão naquele percentil. Não são comparáveis, porque Exato. elas gostam de tirar notas boas na graduação. Então, quando a gente olhar ao longo da distribuição toda de notas, a gente não está comparando homens e mulheres com a mesma habilidade, vamos dizer assim. Tá? Ok? Porque elas simplesmente vão melhor porque elas têm uma preferência por irem melhor. Tá? Isso poderia... Fabiana, Oi. oi, seria porque, não sei se também seria porque as mulheres elas se dedicariam mais na graduação, seriam mais Isso. dedicadas Isso. do que os homens, então elas acabam tirando notas melhores, Melhores. mas não quer dizer que elas tenham mais habilidade. Isso. E aí você está chamando dessas mulheres de mulheres intermediárias, é isso? Isso. Tá. Isso, de mulheres intermediárias. Então, a gente estaria, no fundo, comparando homens no topo com mulheres intermediárias, e se essa é a comparação, isso é que explicaria por que talvez um desempenho inferior na ANPEC. Tá? Então, a gente tentou fazer uma série de testes para descartar essa possibilidade de um problema de seleção. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para as características dos alunos e das alunas, e a partir da definição dessas características, de olhar com cuidado essas características, rodar um modelo Probit, onde a gente controla por essas características, para verificar se o fato de ser mulher ou homem faz uma diferença na probabilidade de fazer exame da ANPEC ou não. Tá? Vai ter um problema de heterogeneidade que a gente não consegue tratar, e aí, de novo, estamos apresentando conscientemente correlações e não causalidades. Tá? Então, aqui é primeiro nas estatísticas descritivas, olhando só para as características, né, de homens e mulheres. A gente compara, então, as mulheres que fizeram o exame ANPEC contra as outras, os homens que fizeram ANPEC contra os outros, nas diferentes características que a gente consegue no sistema da USP. Tá? Então, o que a gente vê para homens e para mulheres é que alunos e alunas que prestam o exame da ANPEC são mais jovens, tá? Também homens e mulheres que prestam ANPEC, eles se graduam mais cedo,
né? Mais ou menos um semestre mais cedo, e eles têm notas maiores, tanto homens quanto mulheres, tá? Tem algumas diferenças que aparecem para homens que não aparecem nas mulheres, que é a colocação deles na FUVEST. Então, os homens, né, que fizeram ANPEC, eles têm uma colocação na ANPEC melhor, né? E eles têm... eles são de São Paulo, em geral de fora de São Paulo, né? Tem uma diferença entre os que são de São Paulo e fora de São Paulo. Então, a gente vai pegar essas 3 variáveis e colocar no Probit, então. A idade, o tempo para graduar e as notas na graduação. Então, o resultado do Probit, a gente não vê estatisticamente, diferença estatística nos coeficientes estimados para a variável de gênero, né? Então, não tem diferença na probabilidade de fazer o exame da ANPEC entre homens e mulheres, e, de fato, ter notas melhores aumenta a probabilidade de fazer o exame da ANPEC. Tá? E esse efeito notas maiores, a gente fez uma outra regressão separada por gênero, não é diferente entre homens e mulheres. Tá? Homens e mulheres que são bons alunos têm a mesma probabilidade de fazer o exame da ANPEC. Então, a gente começa a ficar mais tranquila que não tem um problema de seleção, só que aí a gente ainda faz mais coisa para ter certeza de que não tem. Tá? Então, a gente vai olhar ao longo de toda a distribuição de notas para cada gênero separadamente e observa que a porcentagem de alunos em cada um dos quantis da distribuição de notas aumenta, tanto para homens quanto para mulheres, né? Ou, dito de outra forma, quando a gente move ao longo dos quartis, o percentual de alunos que prestam PEC aumenta, já corroborado pelos resultados anteriores, que indicavam que melhores alunos prestam mais o exame. Tá? O que é interessante é que dentro de cada quartil, a gente calcula a probabilidade de alunos e alunas fazerem o exame, e dentro de cada quartil, a gente não acha diferença na probabilidade de alunos e alunas fazerem o exame. Tá? Então, tranquiliza a gente ainda mais que não tem um viés de seleção. E aí, por último, a gente ainda roda um Probit com uma variável que é uma interação entre uma dummy, que identifica os 25% melhores alunos de ambos os gêneros, uma dummy que identifica as mulheres. Tá? Aí a gente também não encontra resultado, encontra só o resultado de que estudantes com notas maiores têm maior probabilidade de fazer o exame, tá? Independente de ser homem ou ser mulher. Tá? Aí a gente fica tranquilo, então, de que não tem viés de seleção e vai para a parte final do trabalho, que é comparar, então, as notas na ANPEC e as notas na USP. Tá? Para isso, a gente normaliza ambas as notas e faz uma primeira estatística descritiva, onde a gente compara as médias das notas na USP, na ANPEC, e a diferença USP e ANPEC nas diferentes disciplinas entre homens e mulheres. Então, a primeira coluna são só os alunos da USP, que fazem parte da nossa amostra final. A segunda coluna são os alunos da ANPEC, e a terceira coluna são as diferenças ANPEC e USP. Tá? Quando a gente olha para a USP, era o que a gente já tinha, homens e mulheres não se desempenham de forma diferente, né? Em nenhuma das disciplinas. Quando a gente vai para o exame da ANPEC, os homens começam a aparecer se desempenhando melhor, o que se reflete, obviamente, na terceira coluna, onde a gente vê a diferença ANPEC e USP, e essa diferença, ela para todas as disciplinas, estatisticamente significante, indicando um desempenho melhor aí dos homens relativamente às mulheres
nessa diferença, tá? Ou seja, os homens se desempenham melhor na Ampec do que na USP. Aí, o que que a gente vai fazer para finalizar é uma regressão de diferença em diferenças, que não é uma regressão de diferença em diferenças usual, onde a gente tem um evento qualquer, né, que vai separar os grupos entre tratados e controles, antes e depois do tratamento, tá? É uma diferença em diferenças um pouquinho diferente, onde a gente vai observar os alunos e as alunas em 2 exames e instantes diferentes. Então, o tratamento é o gênero, é ser mulher ou ser homem, em 2 exames, que é Ampec, ou as provas da graduação na USP, em 2 instantes diferentes, ou seja, enquanto eles são alunos da graduação e enquanto eles já são formados e vão fazer o exame da Ampec, tá? Só um pouco mais de detalhe aqui, porque vocês vão ver as tabelas e aí talvez fique confuso o número de observações. A gente vai ter as regressões para cada uma das disciplinas que fazem parte do exame da Ampec. Como a gente tem 296 alunos, a gente vai ter 592 observações, porque para cada um dos alunos, a gente vai observar as notas deles na Ampec e na graduação, tá? Quando a gente fizer regressão para todas as disciplinas, ou seja, o resultado geral, desculpa, quando a gente fizer esse é para regressão, o anterior é para o resultado geral, né, do exame. Quando a gente fizer para todas as disciplinas, a gente vai ter 8 observações por aluno, porque a gente vai ter, fora as 2 observações por tipo de avaliação, a gente vai ter a observação por 4 disciplinas, né? Então, aí a gente vai ter 2.368 observações, tá? Então, essa é a regressão, a variável dependente é Y e E, onde essa variável vai dar o desempenho do aluno I no exame de tipo E, né? Então, ou na graduação da USP, ou no exame da Ampec. De novo, a gente tem a DAME de gênero, depois a gente tem uma DAME só de Ampec, né? Que vai indicar se o desempenho na Ampec é diferente do desempenho na graduação, e aí, de novo, um efeito fixo de coorte, né? Corresponde ao ano de entrada do aluno na graduação. A variável de interesse é a variável iterada mulher Ampec, e o parâmetro de interesse é o delta zero, tá? Se o delta 3. Se o delta 3 é positivo, indica que aumentou, né, o resultado a nota aumentou, quando se passa da graduação para a Ampec, e se delta 3 for negativo, indica que a nota diminuiu, tá? Então, aqui estão os resultados dessa regressão. A gente vê que para a variável de interesse, que vai dar o aumento para as mulheres, né? O sinal é sempre negativo, o que indica que as mulheres, quando realizam o exame da Ampec, elas têm notas menores do que elas têm na graduação, ou seja, o desempenho na Ampec, apesar de elas se desempenharem muito bem durante a graduação, quando elas fazem o exame da Ampec, o desempenho delas piora, né? E o contrário acontece para os homens. Por um motivo qualquer, os alunos, os meninos, né, não são têm o mesmo desempenho que as alunas durante a graduação, mas quando eles fazem o exame da Ampec, as notas deles melhoram e não pioram. Fabiana, esse é o efeito, é um Probit também. Não, esse não Não. é um problema, é um diferença em diferenças. Ah, é isso diferença em diferença, é o tá. diferença em Tá diferenças. certo, tá certo. Tá? Tá bom. Diferente, mas é um diferença em diferenças. Tá. Fala, Dani. Fabiana, a nota da Ampec, como que vocês... assim, a nota da USP é normalizada, né? Aí, tô pensando, tenho a nota de macro, minha foi 8. A nota da Ampec é 8, é também nessa escala, né?
Eu não Não, a lembro. gente padronizou tanto a Padronizou nota na também. graduação quanto a nota na ANPEC, de tal forma que a gente pudesse comparar as Comparar, duas, né? e fazer essa Essa era a minha continha dúvida. da diferença, tá? Senão a gente não conseguiria. É. Então, esse é o resultado principal que a gente tem, tá? Então, já indo para o fim. Ah, não, esqueci. Tem mais um ou dois. Aí a gente também resolveu fazer um novo PROBIT também, com todos os disclaimers de que a relação não é causal, onde a gente tentou estimar a probabilidade de ficar entre os top 100, tá? Então, a probabilidade de uma mulher ficar nas 100 primeiras posições da ANPEC é menor do que a dos homens, tá? E, de novo, o que explica mesmo a probabilidade de ficar entre os top 100 é a nota na graduação, tá? Aí, também, por último, para ter mais evidência, a gente resolveu fazer regressões, não só de MQO, mas também quantílicas, para o desempenho no exame da ANPEC, para a gente ver como é que essas coisas variam ao longo da distribuição de notas no exame da ANPEC, tá? Na média, o resultado das mulheres é 5 pontos inferior ao dos homens. Quando a gente lembrar que cada prova vale 15, né, pontos, então o exame inteiro vale 60 pontos. E durante o período desse de análise da gente, a média de pontos é de 22 pontos, ter 5 pontos a menos na média, por ser mulher, representa um efeito muito grande, tá? Mulheres se desempenham piores que os homens ao longo de toda a distribuição de notas, tá? E o gap de gênero aumenta em termos absolutos e atinge o seu maior valor no último decil, tá? Quando a diferença passa a ser superior a 5 pontos. Aí, agora sim, conclusão. Fabiana, lembra um Fala. pouco o que se encontra, né, na nota de matemática quando você olha para a nota do PISA, que a diferença entre meninos e meninas é grande, existe. Quando você vai para os 20% melhores, aí a diferença aumenta ainda mais. Sim. Não, bom Ah, ponto. Isso mesmo. Isso mesmo. meu Só uma Deus. coisinha, período que eu perdi isso. O período que vocês É de 2000 a 2010. 2000. Então, o resultado principal é esse, que o desempenho dos alunos no exame da ANPEC aumenta relativamente ao desempenho durante a graduação, e o desempenho das mulheres diminui. Então, elas vêm com um desempenho extremamente parecido, mas alguma coisa acontece no exame da ANPEC, que o desempenho delas cai relativamente ao que elas tinham na graduação e o deles aumenta, tá? Esse é um trabalho que a gente já queria fazer há muito tempo e tinha, inclusive, colegas homens que, quando saiu o resultado da ANPEC, sempre se perguntavam no Twitter, mas, gente, por que ninguém faz um estudo sobre isso? Então, a gente resolveu encarar essa tarefa com todas as dificuldades que envolve, né? A única vantagem que a gente tinha naquele momento era conseguir fazer esse painel para os alunos da USP e acompanhá-los desde a graduação até o exame da ANPEC. Ao mesmo tempo que isso era uma vantagem, também trouxe a desvantagem, como eu falei, que a gente não pode generalizar esses resultados que a gente obtém aqui, embora, de novo, pelo nosso conhecimento como pesquisadoras, como professoras e pelo senso comum, a gente imagina que sejam generalizáveis, devem ser muito parecidos, né? Se a gente repetir para outras universidades em outras regiões. E o principal problema é que a gente não consegue testar os mecanismos que podem explicar a diferença de desempenho, né? Como eu falei no começo, o único trabalho que a gente conhecia que associava o Leak Pipeline a diferenças na avaliação, ele conseguia determinar, ao mesmo tempo em que ele fazia o diagnóstico,
que a causa estava associada aos exames serem não anônimos anteriormente, tá? A gente não consegue, e a gente sabe também que o exame, ele tem várias características que levam mulheres e homens a terem desempenhos diferentes, não é isso? Então, não é só o tipo do exame. A gente poderia dizer, o tipo do exame, é o tipo da prova. Ok, é uma possível explicação. Os stakes envolvidos nas provas também são muito diferentes. É diferente você fazer uma prova de graduação, onde o máximo que vai acontecer é você ir para a reaval, a gente chama reaval na USP, né? Ir para recuperação ou repetir a disciplina com o custo nas universidades públicas igual a zero, porque você não vai nem sequer pagar para refazer a disciplina no período seguinte. Então, os stakes são diferentes, o risco envolvido na prova é diferente, né? Porque você tem a penalização, nos exames, nas questões ANPEC, quando você não tem na graduação, você tem um nível de competição diferente, obviamente, na ANPEC do que na graduação. Então são diferentes características envolvidas nos dois exames que tornam muito difícil para a gente explicar. A gente consegue diagnosticar relativamente bem, apesar, de novo, de todos os disclaimers com relação à qualidade das regressões, mas a gente consegue de alguma forma, argumentar e apresentar evidências dessas diferenças de desempenho, mas não consegue pontuar por quê. E se a gente não consegue pontuar por quê, tem muito pouco que a gente pode indicar como policy para mudar essa situação. A gente vai dizer, talvez a partir disso aqui a gente queira sugerir uma mudança no exame da ANPEC. Tá? Mas uma mudança em que direção? É difícil a gente dizer como mudaria, como seria desejável mudar o exame de tal forma a tornar as chances de meninas e meninos se desempenharem em condições de igualdade no exame. Não sei dizer, tá? Uma coisa que poderia ajudar certamente é se a gente tivesse disponível também as notas nas questões abertas, porque como as notas nas questões abertas, elas não estão sujeitas à penalidade, a gente poderia verificar, bom, de repente, nessas questões, elas não têm, elas se desempenham melhor, mas aí também tem um viés mas eu imagino que a correção dessas questões seria anônima, o que tiraria o eventual viés na correção. Mas a gente não consegue, de forma nenhuma, obter as notas nas questões abertas. Então, a gente fica realmente muito limitadas na possibilidade de fazer alguma indicação de mudança no exame. A gente não tem como sugerir nada. É realmente uma primeira tentativa de diagnóstico, de obter números, de obter maior clareza do que está acontecendo, mas a gente não consegue ir muito além disso. Ô, Fabiana, só uma coisa, só para terminar. Qual que é a diferença do estudo de vocês para o primeiro lá, o que você apontou, que ele fica mais fácil, né, identificar e tal, mas qual que é a principal diferença? Acho que porque ele está olhando para uma característica específica do exame, que é ser anônimo. Porque eu esqueci até de falar, de ressaltar, né? Outra característica que também tem uma literatura grande mostrando que o exame, se anônimo ou não, tem efeitos sobre notas. Tá? E no caso deles, eles vão estudar justamente um exame que não era anônimo e passou a ser anônimo. E quando ele passa a ser anônimo, a diferença de notas entre homens e mulheres deixa de existir. Tá? Pelo contrário, as mulheres passam a se desempenhar melhor quando o exame passa a ser anônimo. Tá? A probabilidade das mulheres continuarem estudando economia também passa a ser maior depois que o exame torna anônimo. Tanto é que a Universidade de Estocolmo, depois que instituiu isso em 2009, fez a avaliação disso e os exames lá são anônimos.
Os exames são anônimos, indicando que essa poderia ser a fonte, mas aqui pode ser a fonte. No caso do ANPEC, não, porque o exame não é... a correção é anônima, né? Porque todas... Aliás, eu não sei, quem corrige, eu imagino que quem corrige as questões abertas também não saiba de quem está corrigindo, né? Então, mas sobram ainda explicações possíveis para a diferença desse desempenho, né? Pode ser aversão ao risco, então a mulher arrisca menos, porque fica com medo de ser, porque como tem a penalização, elas são mais conservadoras, vão ser menos audazes e vão, eventualmente, perder a oportunidade de ganhar um ponto ali, um ponto aqui, em questões que elas tinham dúvida. Os stakes são altos no exame da ANPEC. A mulher também não desempenha tão bem em exames onde os stakes são altos. Então, tem várias características do exame que podem explicar essa diferença que a gente observa, mas a gente não consegue isolar especificamente qual é esse fator, né? É isso que a gente precisaria pesquisar mais. E o único jeito, um jeito possível que a gente antevê é obter acesso a essas questões abertas. Mas Mas acho que é tendo isso. acesso às questões abertas, a correção seria, eu acho que não é A correção é anônima, mas você não tem anônima. penalização. Ela não tem penalização. Você não perde nem ganha. Você tem, Aí, pelo menos, tá? você Então, aí você pelo observa... menos descobre se é aversão ao risco, por exemplo. É, Né? É aversão seria ao isso. risco. Vai descartar uma coisa, né? Mas assim, o fato é que anônimo, você já vê que tem uma né, diferença de gênero pior para as mulheres, né? E lá Sim. no estudo, é isso que eu estou achando, quando passa a ser anônimo, assim, tem um resultado que muda, pelo mas que a eu ANPEC é Mas para anônima. nós, não. A ANPEC já é Hã? anônima. A Não, ANPEC é Feedback é anônima. exatamente. anônimo. Se a gente, por exemplo, se a gente, se essa questão, né, a que tem penalidade, não fosse anônima e tivesse um resultado, né, assim, né, pior para as mulheres, isso que eu estou querendo falar. O que você obtém aqui já é quando é anônimo, né? Sim. Estou indicando assim, seria Pior. né, assim, é triste o que eu estou querendo dizer, né? Mesmo se você Sim. né? Assim, porque lá no outro estudo anonimizou e aí você viu que as mulheres não tem mais diferença, ou sei lá, se as mulheres têm um desempenho maior, sei lá. A Verônica queria falar. Eu queria falar, mas a Fabiana já falou. Assim, eu realmente acho uma grande pena não ter as questões abertas, porque essa questão da aversão ao risco me parece também muito importante, e eu acho que tem muitos trabalhos, né, mostrando que a mulher é mais avessa ao risco, Uhum. né? E tem um risco realmente nas questões, aquelas, né, de verdadeiro e falso, seriam as fechadas, né? Sim. Isso, né? Tem mesmo, né? Porque a mulher, se ela não tem certeza, ela não responde, né? E às vezes tem uma probabilidade de acertar, enfim, é uma pena, mas a Fabiana já falou, né? Mas pode ser explicar uma boa parte, eu acho. Pode explicar, mas É. nós nunca vamos conseguir saber. Isso, bom, uma pena. Mas, enfim, era essa a ideia, mais ou menos, do trabalho, de trazer... Acho que eu acho que a gente terminou também num bom momento, daqui a pouco tem a prova da ANPEC, né? Então, talvez circular um pouco entre os nossos colegas e eles refletirem também e ver se as pessoas conseguem pensar em outros trabalhos que consigam ajudar a gente a repensar o exame e tornar o exame mais equitativo, né? Talvez. O trabalho que vocês apresentaram, que você falou no começo, ele levou com aquele trabalho do Botelho e do Madeira, das escolas, das notas das escolas, né, entre brancos e negros, E, né, que quando você olha a nota que
que não se sabe o nome, né? É anônimo, as notas Sim, não têm diferença, ou acho que não tinha é, diferença. E é quando, isso. quando os professores conheciam, não era anônimo, você encontra, que é o mais Sim. perto do primeiro trabalho. Mas é o que a Ana Luísa falou, esse problema a gente achou Esse assim, problema já né? não tem, ou seja, Então, tem alguma outra então, coisa é, que eu acho que essa questão de uma errada excluir uma certa, acho que é um problema, Pois é, isso que eu ia falar. A Ampec podia fazer esse um ano, no ano que vem, experimento, um experimento, né? Gente, pode ser. pensou? Desde que eu num me entendo por ano. gente, É. A sempre. Dani queria falar também. Não, mas a Ana falou exatamente o que eu ia falar, porque o contrário do estudo da Dinamarca, né? Quando a gente anonimiza, né? Piorou, né? É, Não, eu estava pensando uma outra coisa aqui. Na Ampec, então, tem gente que às vezes tenta de novo, né? Uhum. É, com esse tentar de novo, não teria não sei, acho que a amostra é muito pequena, né? Pequena, não tem tanta gente. Não Nem tem tanta juntando gente. todos os anos, não, Não tem. né? Porque aí Não. juntava todas, né? Todas as universidades. Você não consegue. Ah, desculpa, Dani, perdão. Não, não, só estava pensando em ter uma informação, duas informações por aluno, por candidato da Ampec, não sei. Mas não, Não tem, são poucos. são poucos, né? Mulher, menos ainda, né? Ah, sim, Hum. é, é isso. É, Infelizmente não é muito animador, assim, não sei o que vocês estavam esperando, alguma coisa assim muito fechada, muito rigorosa, com um resultado não, eu super... achei ótimo. E É, tá também. muito. Eu achei É, ótimo. mas é bem excelente, polêmico, eu tenho muito certeza que bom. assim, muita gente vai achar bem polêmico. E... Agora, Vocês já só uma Não perguntinha, acho que é apresentaram? polêmico, acho que está mostrando que a gente já sabe. É. mas só uma perguntinha, por que que eles abrem a nota da Ampec e não abre a nota das Não sei, diz que questões não abertas? tem disponível, diz que não tem disponível. É só Eu o também nem total, sei se né? agora abririam mais as notas da PEC, não. Eu não sei se é obrigado, mas eu não sei se estaria estão Nossa, disponibilizando mais. hein? Posso Ai, perguntar? gente. Posso perguntar? Eu não estou conseguindo levantar a mão aqui, estou brigando. Posso fazer uma pergunta? Pode, Emerson. A gente Não, deixa. sério, eu não estou conseguindo Tadinho, levantar a mão. tadinho. Eu não estou conseguindo levantar a mão no Zoom, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Não, eu tô pensando que você falou que você usa a nota do Júpiter. Eu não lembro muito do meu tempo lá de USP, mas o Júpiter eu acho que são só as notas dos alunos, né? Isso. Estava pensando, porque assim, também eu não lembro muito bem, mas o Davi e Sofia que fizeram a FUVEST, você tem um questionário com informações Ixi, sócio... esquece. Não, esquece. Tá. Tanto é que, Não, por não, você... exemplo, foi uma Hum. picaretagem também para ver se tinha seleção para a USP. A gente fez também estatística descritiva, porque a gente também deveria ter feito uma coisa mais sofisticada, só ficou comparando diferença de médias entre meninos e meninas na FUVEST, né? A gente deveria ter feito uma coisa mais rigorosa, mas até para pegar, mas a A FUVEST não reitoria, dá, a não reitoria, dá. eles têm a informação, mas eles não vão Eles abrir de têm jeito nenhum. informação, mas a gente não consegue acesso aos questionários socioeconômicos da FUVEST. E a nota do indivíduo na FUVEST por matéria? Porque daí você Não, poderia também ver não. A gente só se o camarada consegue. foi bem em matemática, foi bem em Não, português, foi não, em coisas que, não, daí, tipo um triple difference da vida, uma coisa assim, não, para... não. O que a Ah, gente não, consegue é, então pelo não tem Júpiter, tempo. a colocação do aluno no PEC. Ficou em primeiro Não, lugar, assim, em 10º lugar, não, assim, isso já é alguma coisa, mas acho que essa, mas não que é, daí você mas veria, mais que isso, não. E agora complicou. Primeiro que a FUVEST não gosta de disponibilizar. Acho que a Fernanda Estevam, acho que teve uma época que ela teve acesso aos dados com a Ozone. uhum. Mas passaram a dificultar. E agora a gente também tem os comitês de ética.
Sim, sim, da- sim. das universidades, e aí como com pessoas, Sim, a é dado pesquisa é com sensível, pessoas, sim. com dados da pessoa, de renda, etc., e outros sensíveis, você também teria que entrar mais pesado no comitê de ética para obter os dados da Eles não fonte. podem mascarar, você manda os CPFs que você Não, quer, não, eles ele vai ter que. mascaram. Eles mascaram, você teria Eles que. mascaram. Você Mas manda. aí você vai saber também, você vai saber, porque A você já gente tem o mesmo sabe ex problema ante. não. Hã? Você já sabe ex ante, você É. já sabe quem são as É, pessoas, então não adianta. O sigilo não vai. Você não vai vale, você conseguir tem as fazer. listas de Você aprovados, tem né? as listas, ela já sabe quem são as pessoas, né? Se ela mandar a lista e Hum. vier, ela faz o match, ela vai saber. Então não tem como Não. anonimizar, né? Anonimizar. É. Ai, gente, pelo Não, amor então de se não tem, Deus. não tem. Então, tudo bem. Não, É. não tem jeito, a Tudo bem, gente não, tem que tudo mal, construir. mas. Não, mas assim mesmo, assim, é um resultado que não tem nada que não seria esperado. E eu acho que conversa muito, por exemplo, com o que se observa no PISA. Não, eu achei o trabalho excelente em termos Eu de também. contribuição. É. Tá? Vocês usaram o que O que podiam, assim, tinha, E mesmo não sendo causal, isso não significa que o trabalho não é excelente e que não contribui. mas eu não sei, vamos ver o que os colegas homens vão achar, né? O ah, resultado. boa. E Nossa, da porque faz possível demanda, e da demanda explícita, não vou nem dizer que implícita, né? Que sai desses resultados na direção de, eventualmente, repensar o exame, né? Porque assim, você mudar o exame é complicado, porque é assim, você tem um exame que acontece, sei lá, em 2 dias, que eu acho que É, esse também é um fator, talvez, que contribua. Mas esse talvez seja mais difícil de mudar. Mas talvez fazer uma tentativa em relação à questão da uma falsa anula, uma errada anula uma uhum, certa, para ver se encontra um resultado diferente. diferente, né? Porque isso não vai prejudicar quem vai bem, né? Se você Sim, só vai mudar o mecanismo da prova, mas de qualquer forma, óbvio que né, o jeito de você responder muda também, mas de qualquer forma não parece eu não pensaria que vai prejudicar ninguém, mas poderia ser uma tentativa de pensar se isso não pode ser uma questão né, de um fator a mais de diferença, né? E a questão é, da aversão ao risco. Ou é, então falar para eles, aí só que tem que esperar, né? Pelo menos uns 2 anos, falar para eles guardarem esses resultados separados das questões abertas e não questões abertas, para a gente pelo menos poder testar testar depois, depois, né? Fabiana, sempre existiu questão aberta na ANPEC? acho que sempre. Não era só de brasileira, não? Não, não, sempre. São poucas, né? Nas outras disciplinas são poucas. Podia, inclusive, até aumentar. Eu não sei quanto aumenta o custo de corrigir isso daí, porque é aberta, né? Mas também equilibrar mais E questões sempre abertas. foi o errado certo, Sempre sempre. anula você, sempre. Não, isso eu me lembro da minha época, mas estou pensando se lá atrás, em algum Sim, momento. É. E tem sempre algum foi. concurso que seja nula certa, Banco Central, alguma coisa? Não, Você no sabe? Brasil não, mas na Finlândia a prova também, agora eu não lembro se era para entrar na faculdade ou ao longo da faculdade também é desse tipo. De penalidade, Anula. de Mas penalização para fora vir. essa da Finlândia, tem mais algum outro lugar que faz isso? Que eu me lembro, acho que era só a Finlândia. Talvez tenha um outro Não, então, lugar. eu acho que teve algum concurso recente que foi assim. Eu vou procurar, eu não lembro. Gestão, planejamento, Ai, não eu sei. acho Podia ver estranho. se tem o mesmo resultado também, se forem Não, pessoas com perfis semelhantes, né? é. Não, e se teve algum concurso que não era assim e passou a ser E assim, né? passou a ser assim, é isso que eu É, É, pensei. é. Para, sei lá, ter alguma. É difícil. variação, né? É. E alguma fonte de
de testar isso, né? O quanto esse método afeta negativamente, né? Porque assim, pelas, assim, pelas pessoas que trabalham em educação, dizem que é a pior forma de avaliação, né? É você ter essa coisa de anular, é a pior forma de avaliação, não é pedagogicamente bom. E acho que para a mulher deve ser mais, A penalidade deve ser a maior. penalidade deve ser maior, né? Porque você arrisca menos, aí você. Arrisca menos, Eu acho péssimo. Sempre é. achei. Podia fazer um experimento em alguma matéria aí. Não, eu acho que não é difícil também. Dado que o Não, exame da ANPEC, ele também, eu acho que um pouco a ideia vem não só por causa das questões de gênero, mas pelo próprio exame, que há anos, a Dani sim, perguntando, ele é do mesmo formato, do ele mesmo, né? tem Mas eu questões não me lembro de extremamente ter feito parecidas. discursiva. Não, isso que eu ia perguntar, já que a Eu Dani também não perguntou, lembro disso. Não assim, lembro. foi Da só um nossa tempinho época atrás. atrás, tinha. Na nossa época, estou botando Não aqui tinha. no Só tinha experimento, brasileira. o que eu estou vendo aqui, só tinha a redação, a economia brasileira, só É tinha melhor a redação. gente não ficar falando que a gente É, tá... não, só tinha. Revelando o tipo, né? revelando Agora o tem, título, é. agora tem questão aberta de micro, matemática, estatística, isso para mim. De estatística eu sei que tem, sim. Tem Eu questões não me numéricas que lembro. você Eu acho que tem tem que sim, tem resolver questão lá aberta. e botar um número. Isso para mim é uma novidade, assim. Não Que horror, né? tinha. Todo mundo fala, Aí já há eu que não tanto me lembro. tempo que tem, e eu nem Tem sei. um tempo já. Tem um tempo que eu já. Não vou lembrar quanto, mas tem um tempo que já que tem sim. Então, Se isso você tivesse, pode usar isso, você Fabiana. pode Se usar, né? antes não tinha e agora tem, sei lá, Em É. 2000, ficou menos arriscado nessa parte. 1900 e lá no início, Mas aí que é o problema. Também a ANPEC também só tem essas notas disponíveis para um período mais recentemente. recente, desde que passou para o CDPLAR. O Entendi. exame, que aí ficou tudo registrado. Então, você puxa de um lado, não tem O do outro, Matheus está né? falando que todas têm questões abertas. Resposta é um número. Preenche no Isso, caderno de respostas os É, dígitos das isso. respostas. Todas têm. todas Não, têm. acho que a nossa tinha também, não. É. Não, Eu não lembro estou mesmo. confundindo. Estava E achando que era. assim, não é tão complicado guardar essa parte, né? Não, É. tinha sim, Não. eu não sei se guardavam, não, mas tinha sim. É. Obrigada, Matheus. Estou menos. Matheus é jovem. Não, eu tô percebia. De nada, Matheus. De nada, ele falou. Eu não lembro mesmo, já tem muito tempo, mas é assim, sim, eu tentaria talvez um experimento mesmo, né? Pegar pelo menos das É. disciplinas, tirar essa, uma nula, uma errada anula uma certa. E o fato de serem poucas, né, faz com que a possibilidade da aversão ao risco ser uma explicação seja maior, né? Porque a nota como um todo, ela reflete muito mais as questões que têm punição do que as que não têm, porque as que não têm são muito poucas, né? Isso. Sim, isso mesmo. Muito bom. Tá bom, Muito que bom, bom. Gostei sim. muito. Vocês ficaram animadas. Vamos ver aí se vai dar algum Achei bem impacto. legal. Vocês já Vocês vão, apresentaram em outro lugar? vocês vão apresentar na SBE? Não, Ah. sei, vamos jogar aí, vamos ver o que o pessoal vai falar. Não apresentar nem na SBN, nem Ampex, vocês estão loucas. Por quê? Vamos ver aí. Tá Muito bom. bom. Então, Eu eu acho que queria... os nossos colegas não vão se animar muito, não, em mudar, em fazer alguma mudança. Acho que não. Podia fazer um experimento com um seminário só com mulheres e outro só com homens. E ver o que acontece. É. Porque já foram feitos experimentos na Ampec, né?
no esquema de seleção, né, de como fazer o matching. Primeiro, isso agora na minha época, que é anterior à de vocês, a gente marcava só 3 opções, depois passou a marcar 6 opções, depois teve o algoritmo da Marilda, agora começou essas interações. Então, não é tão, no fundo, são experimentações também, né? Então, é possível, né? É possível se testar coisas e verificar se o exame melhora ou piora, né? Ah, Não, com certeza, mas Depende também da vontade, né? demandar. Eu estou insistindo nisso, porque eu acho que podia pedir para fazer um experimento. Sim, a resposta não pode ser provável, mas pelo menos para guardar, né, essa separação entre a nota geral e a nota do, né? Sim, Guardar isso separado, né? sim. é isso. Legal seria fazer um experimento, mas acho Acho que é pedir difícil. demais. Acho difícil. Então, eu queria agradecer a Fabiana pela apresentação, pelo trabalho. Deu o que a gente pensar, discutir e vamos esperar o melhor. E vamos esperar o melhor, é isso aí. Muito Obrigada demais, gente, pelos comentários, por terem ouvido e prestado atenção aqui Excelente. nessa difícil tarefa que a gente se colocou. E vamos lá. Tendo alguma novidade, eu também aviso para vocês. Tá Se der alguma Tá discussão ótimo. mais assim, efetiva no sentido de gerar alguma mudança, eu aviso. Tá Combinado. bom? Bom final de Ótimo, semana. Para vocês Obrigada, também, gente. aproveitem. Boa Tchau, Descansem. beijo, noite. bom final de Tchau, semana. Obrigada, gente. Bom fim de beijo. semana. Obrigada. Para vocês também. Tchau, Parabéns. tchau.